Eu vou tentar deixar essa aula disponível aqui. Se eu não conseguir, eu vou colocar ela disponível para vocês lá no YouTube, tá? Mas vocês podem dar uma consultada lá, beleza? Bom, vamos lá então. Primeiro a gente vai falar sobre embargos de declaração, tranquilo? Embargos de declaração não, perdão, de agravo de instrumento. Então, eu vou falar mais objetivamente só da possibilidade que existe para você interpor efetivamente agravo de instrumento na Justiça do Trabalho e da sua, digamos assim, utilização maior, perfeito? Em qualquer recurso que você for interpor na Justiça do Trabalho, qualquer recurso que você for apresentar no recurso do trabalho, como a gente vem falando, ele tem o chamado juízo de admissibilidade, né? Ou seja, ele tem alguns requisitos para que sejam analisados antes daquele teu recurso, mais uma vez, ser recebido, ser processado e ter uma decisão proferida acerca dele, tranquilo? Então, nós temos ali aquele chamado juízo de admissibilidade, beleza? Como eu disse a vocês, ele cabe para todos os recursos, cabe para embargo de declaração, cabe até para o próprio agravo de instrumento. Nesse caso, né, ou seja, quando de repente você interpõe um recurso, qualquer recurso que seja, e esse recurso, por qualquer motivo, ele não é aceito, automaticamente, a medida judicial que eu posso apresentar é, mais uma vez, o agravo de instrumento, perfeito? Então, explicando como era, né, para que vocês consigam vislumbrar na prática, para ter uma boa visão do funcionamento de um recurso do agravo de instrumento. Então, por exemplo, fazendo por analogia na Justiça Comum. Na Justiça Comum, funciona da seguinte forma: eu ingresso com uma ação, perfeito? Eu dou entrada numa ação, o juiz vai analisar todos os requisitos daquela ação, né? Ou seja, aquelas características que a gente tem lá de uma petição inicial. E aí eu ingressei com aquela ação e, por exemplo, eu peço na Justiça Comum, eu peço, como a gente já falou em outras oportunidades, eu peço os benefícios da Justiça Gratuita, tranquilo? Então, fazendo em paralelo, ingresso na Justiça do Trabalho, com uma ação, peço os benefícios da Justiça Gratuita. Ingresso com uma ação na Justiça Comum e peço os benefícios da Justiça Gratuita. O que vai acontecer? Na Justiça do Trabalho, a partir do momento que eu faço o peticionamento, olha, quero os benefícios da Justiça Gratuita, o juiz pode indeferir o pedido de Justiça Gratuita, perfeito, e cite-se a parte contrária, resumidamente falando, né? Ou seja, ele vai indeferir o teu pedido e vai mandar citar outra parte no que diz respeito ao processo, à citação. Ou seja, o processo continua andando normalmente, ele não tem nenhum entrave aí em decorrência da negativa do pedido de justiça gratuita. E em qualquer momento do processo, você pode reiterar o teu pedido, perfeito, da justiça gratuita. Beleza, e o teu processo continua caminhando. Ele vai mandar a citação, vai marcar audiência, tal, beleza. Então, assim, o indeferimento da justiça gratuita na Justiça do Trabalho, ele, num primeiro momento, ele não tem repercussão nenhuma. E como a gente vem discutindo até agora, ele é um despacho, perfeito? E aí, desse despacho, ou, né, melhor dizendo, ele é uma decisão interlocutória, e dentro dessa decisão, porque ele decidiu efetivamente pela concessão da justiça gratuita, dentro dessa decisão a gente já viu, né, ou seja, que o agravo de instrumento ele não é cabível na Justiça do Trabalho. Então, ali você não teria o que fazer, processualmente falando. Então, o teu processo do trabalho ele vai continuar normalmente, ou seja, você não tem nenhum prejuízo com relação a isso. Na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, como é que funciona esse procedimento, né? Ou seja, essa sequência processual? Você pede os benefícios da justiça gratuita, o juiz vai dar o seguinte despacho: indefiro o pedido de justiça gratuita, por exemplo. Ele pode dizer, no primeiro momento, junte comprovante de imposto de renda, junte declaração, junte não sei o quê, mas digamos que ele indefira, né? Que você já tenha apresentado os documentos, ele analisando os seus documentos, declaração que você não tem condições de arcar com as custas processuais, ele indefere tudo isso, e aí você
analisa essa situação e aí o despacho ele vem justamente nessa linha. Ou seja, ele diz para você o seguinte: indefira o pedido de justiça gratuita, isso na justiça comum. Junte, mais uma vez, recolha as custas processuais no prazo de 15 dias, por exemplo, perfeito? Sob pena de indeferimento da petição inicial. Tranquilo? O que significa isso? Que o processo para. Quando ele dá esse despacho na justiça comum, o processo para, ele não tem sequência. Perfeito? Ele vai travar efetivamente. Ele só vai ter andamento, a partir do momento que você juntar as custas processuais. Perfeito? Aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar essas custas do processo. Aí nós vamos para a segunda parte. O que você vai fazer? Você vai entrar com agravo de instrumento. Tranquilo? Você vai agravar dessa decisão. Então, para vocês visualizarem fisicamente, primeiro, para vocês conseguirem entender o conceito do agravo. O agravo, quem vai julgar o agravo de instrumento não é o próprio juiz, é uma instância superior. Esse é o primeiro ponto. O segundo, quando você agrava de uma decisão, no caso, em deferimento da justiça gratuita, na justiça comum, o que vai acontecer? O processo para, perfeito? O teu processo aqui não tem andamento, então aqueles 15 dias que o juiz lhe concedeu de prazo para, perfeito? Usando a questão técnica, ele interrompe, perfeito? Então, passaram-se 5 dias, interrompe a contagem de prazo. O que vai acontecer? O teu agravo de instrumento, como é que ele é composto? Você vai pegar todas as peças do processo, perfeito? Isso no modo antigo, no modo físico, para vocês visualizarem. Eu vou lá tirar cópia da petição inicial, tiro cópia da certidão que deu, cópia de todos os documentos que eu juntei de comprovante de renda, meu holerite, comprovante de pagamento, junto cópia de todos esses documentos, perfeito? Vou constituir um novo processo, perfeito? Um novo, como se fossem uns novos autos, perfeito? E vou lá no Tribunal de Justiça, lá no centro da cidade, lá no Palácio dos Leões, né? Em frente lá ao Palácio dos Leões, e vou protocolar esse agravo de instrumento. Ou seja, quem vai decidir agora se vai me conceder ou não a justiça gratuita são ali os desembargadores, perfeito? Então, eles vão olhar o meu processo, perfeito? Né? Analisando efetivamente tudo que eu argumentei, né, ou contra-argumentei com relação ao despacho do juiz, que indeferiu o meu pedido de justiça gratuita, e vou agravar dessa decisão, tranquilo? Como eu disse a vocês, na prática, como é que funciona? Aqui o meu processo fica parado, perfeito? Então, como é que funcionava antes, só para vocês entenderem? Eu entrava com recurso de agravo de instrumento lá no tribunal, pegava o protocolo desse agravo aqui, lá no tribunal, e trazia aqui para o juiz, lá no fórum no Calhau, e falava, olha, para a contagem de prazo, interrompe a contagem de prazo, porque eu fiz um agravo de instrumento. Então, esse prazo que o senhor está me dando de 15 dias já não pode ser mais, o senhor vai ter que parar. Aí ele interrompe essa contagem de prazo aqui, perfeito? E eles vão julgar esse agravo de instrumento. Como eu disse a vocês, esse julgamento do agravo, ele pode demorar 5, 10 dias, 15 dias, não importa. Ou seja, aqui o teu prazo parou de contar, beleza? E aí o que vai acontecer? Os desembargadores, eles têm uma cópia integral do teu processo, das peças principais, não é cópia literal, são só das principais peças. Se tivesse uma inicial, uma contestação, por exemplo, né? Como eu disse a vocês, você pode pedir justiça gratuita em alguns momentos. E aí, como eu disse a vocês, o tribunal vai analisar esse meu agravo de instrumento e, com base nas minhas alegações, eles vão também proferir uma decisão, perfeito? E ali eles podem, sim, falar, olha, o que acontece é o seguinte, vamos, né? Vamos sim conceder os benefícios da justiça gratuita, beleza? Ou não, né? Ou seja, a decisão lá de primeira instância vai ser mantida. Aí eles mandam um comunicado para o juiz aqui da decisão, perfeito? Do que foi feito, e aí o processo tem andamento. Se eles mantiverem a decisão do juiz, não tem outro jeito. Eu vou ter que juntar as custas do processo para que o processo caminhe. Eles podem reformar a decisão do juiz, dizendo que deve conceder a justiça gratuita. Como diz o juiz não vai ficar nem um pouquinho chateado, nem magoado, ele vai conceder justiça gratuita e automaticamente já vai mandar citar a parte contrária. Então, ele não fica dependente disso. Ficou claro? Mais uma vez, se eu não fizer nada, se não tiver, se o agravo de instrumento diz que manteve a decisão de primeira instância, perfeito? Ou seja, do juiz propriamente dito, o que vai acontecer? E eu não juntar essas custas, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito.
Tranquilo até aqui? Então, esse é o objetivo, entre outros, perfeito? Como a gente vem falando, né? Ou seja, de testemunha, de um monte de coisa, que você pode interpor o agravo de instrumento na justiça comum. Na justiça comum, que eu disse a vocês, é muito importante esse instrumento, esse recurso. Por quê? Porque é o que eu estou dizendo, assim, de repente você tem uma causa de valor elevado, você não tem um mínimo de valor, você vai ter que gastar dinheiro para entrar com a ação. Isso realmente é algo complicado, perfeito? Então, você precisa, né, desse benefício da justiça gratuita. Eu, por exemplo, só para ilustrar, eu tive aqui um processo meu particular, né, inclusive contra o Banco Santander, de uns descontos que eles fizeram na minha conta, quando eu fui reparar de uma conta que eu não usava mais, da de São Paulo. Um belo dia, estou lá em São Paulo, vejo, vou passar meu cartão está bloqueado, né, achei estranho, fui conversar, fui verificar, fiz uma consulta, liguei para o banco, o cara falou, teu cartão está bloqueado porque você tem uma dívida conosco aqui de R$5.000. Eu falei, pô, mas que dívida? Aí fui entender, o que aconteceu, na verdade, foi uma empresa que eu trabalhei, de uma outra conta do Banco Santander, não dessa aqui, que eu utilizo pelo Selmo, que uma empresa que eu trabalhei, e quando eu estava nessa empresa, a gente tinha uma conta salário, né? Então, recebia, não tinha nenhuma custas, nenhum débito nessa conta a título de custas, né? Por ser conta salário. Aí, de uma hora para outra, eu fui demitido da empresa, fui demitido. Eu fui demitido da empresa, fui trabalhar numa outra empresa, abri uma outra conta, né? Uma outra conta no Santander, porque era uma questão, digamos assim, de agência e tal. E aquela conta antiga, ela ficou sem movimentação. Eu, como diz, bobeira minha, né, usando o português claro, eu acabei esquecendo de encerrar essa conta, tranquilo? Mas quando eu parei de utilizar, ela tinha, sei lá, 200, 300 reais, 200 reais, alguma coisa assim, positivo. O que aconteceu? A conta ficou 3, 4 meses como conta sem movimentação, e aí eles receberam a informação que eu fui demitido da empresa, automaticamente eles transformaram a minha conta numa conta que era uma conta salário numa conta normal, e aí começou a ter débito de R$25 de sexta, né, que eles cobram, 25, 25, 25, eles foram debitando, 25, 25, 25, como eu disse a vocês, e como eu não usava a conta, não tinha mais movimentação, e ela ia para um endereço lá de São Paulo, na verdade ia até para o endereço da minha mãe, mas acabava que eu não olhava. Resumindo a história, quando eu fui, passaram-se 3, 4 anos, quando eu fui ver, eu estava com uma dívida de R$5.000 lá, que eu não sabia de onde que era. Lógico, eu entrei com uma declaratória de inexistência de débito, aquela coisa toda. Só que eu entrei aqui em São Luís. Aqui em São Luís, eles indeferiram o pedido de justiça gratuita, né? Ou seja, fui aqui no fórum tal e indeferiram o pedido de justiça gratuita, né? Ou seja, aí eu entrei com agravo de instrumento, eu realmente estava fazendo uns testes aqui para ver como é que as coisas aqui funcionavam. Eu falei, não, beleza, eu vou agravar da decisão. Peguei, agravei da decisão, entrei com agravo de instrumento. O tribunal manteve a decisão, ou seja, eu tinha que recolher custas. O que eu fiz? Eu pedi desistência da ação aqui, usei meu endereço de São Paulo e entrei com a mesma ação lá em São Paulo. A mesma, sem tirar nem pôr. Entrei com a mesma ação lá em São Paulo. Lá em São Paulo, indeferiram o pedido de justiça gratuita, peguei o mesmo agravo de instrumento que eu tinha aqui, o mesmo agravo de instrumento que eu tinha feito aqui, e ingressei lá em São Paulo, eles deferiram e o processo andou normal. Perfeito? É que no final foi julgado procedente, tal, não veio o caso, mas a ação finalizou. Então, assim, isso é para vocês entenderem, mais uma vez, o objetivo principal do agravo de instrumento entre uma situação e outra, ou seja, na justiça comum e na justiça especializada, entenda-se justiça do trabalho. Então, ele é um instrumento muito importante, ele é um instrumento muito válido, mas é aquilo que eu disse a vocês, para vocês perceberem, né? Ou seja, ele faz com que o processo acabe se tornando mais moroso, mais lento. Então, esse é o objetivo principal de não se aceitar agravo de instrumento da justiça do trabalho, porque senão para tudo as pessoas iriam entrar com agravo, né? Como acontecia há muito tempo atrás, isso tornaria, então, o processo do trabalho mais lento do que é atualmente. Então, só para deixar claro, ele é um recurso previsto no artigo 897 da CLT, cabe agravo no prazo de 8 dias, perfeito, de instrumento de despacho que denegar a interposição de recurso. Então, ele é bem objetivo, né? Ou seja, lógico que tem outras situações, tem hoje, né, que a gente vai falar hoje, realmente é só sobre isso, né? Ou seja, cabe agravo no prazo de 8 dias de despachos que denegarem a interposição de recursos. Como eu disse a vocês, como assim, professor? Então, se, por exemplo, você entrou com recurso de embargos de declaração, por qualquer motivo ele não foi recebido, você pode, mais uma vez, interpor agravo de instrumento. Se você entrou com recurso ordinário,
por qualquer motivo, ele não foi recebido, seja por custas, seja por tempestividade, seja por preparo, seja por depósito recursal, qualquer motivo que seja, o teu recurso não é recebido, a medida cabível é agravo de instrumento, tranquilo? Vocês vão fazer a peça agora nesses modos que eu falei, vocês vão pegar, interpor o agravo de instrumento, vão preparar, vão redigir, e lógico, hoje como o processo é digital, né, você não precisa de toda essa movimentação aí de lá, depois, como é que fala? Protocolar ele lá no TRT, ou seja, pode ser feito tudo online, aquela coisa toda, até porque o processo sai de um lugar, vai para outro, então ele fica algo tranquilo. Então você vai fazer esse agravo de instrumento, perfeito? Interrompe a contagem de prazo, perfeito? Interrompe a contagem de prazo, mais uma vez, para aquilo que você de repente esteja fazendo, porque, por exemplo, digamos que você interpôs agravo de instrumento. O recurso ordinário, passaram-se 5 dias ou 10 dias, não receberam teu recurso de agravo, perfeito? Se você não fizer nada, transita em julgado. Quando você interpõe, mais uma vez, o teu agravo de instrumento, ele interrompe a contagem de prazo e vai zerar novamente, ou seja, você vai entrar com agravo, vai levar isso para o tribunal que vai analisar se aquele teu recurso, ele tem ou não possibilidade de ter continuidade, tranquilo? Isso é muito importante, beleza? Então, como a gente comentou, sendo positivo, né, o juízo de admissibilidade, você interpõe um recurso, ele não cabe nenhum outro recurso, interpõe um recurso ordinário, por exemplo. Eles fizeram juízo de admissibilidade, vão aceitar o meu recurso, automaticamente ele vai abrir prazo para outra parte, como a gente já comentou, né? Ele vai abrir prazo para a parte contrária para ela apresentar contrarrazões, né? Não sendo o caso de embargos de declaração. E aí, e se for embargos de declaração, desde que ele tenha o poder modificativo da sentença, né? Aí sim é obrigatório, inclusive, como a gente já falou, que se faça a intimação para que apresente contrarrazões, e aí instância superior, beleza? Sendo, mais uma vez, o negativo o juízo de admissibilidade, o que você vai fazer, mais uma vez, é interpor o agravo de instrumento. Mais uma vez, por analogia, vocês vão utilizar, né? Na verdade, não por analogia, mas subsidiariamente, vocês vão usar o artigo 1015 do CPC, perfeito? Que trata efetivamente de agravo de instrumento, tranquilo? Mas aí vocês vão ter que sempre fazer o termo, né, o paralelo daquilo que cabe lá no 1015 com relação ao que é cabível, por exemplo, no processo do trabalho, perfeito? Então, assim, ó, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que tem lá, por exemplo, primeiro, tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição de alegação, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, isso aqui não cabe agravo dentro da Justiça do Trabalho, né? Ou seja, você, de repente, lá na Justiça Comum, você pede que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa para que você possa receber direto do patrimônio dos sócios, perfeito? Então, você entra com pedido, isso é uma petição intermediária, né? Ou seja, é um incidente processual, e você pede que seja desconsiderada a personalidade jurídica para que você possa atingir o patrimônio dos sócios, por exemplo, isso na Justiça Comum, tranquilo? E você pode fazer isso também na Justiça do Trabalho. Para ambos os casos, ou seja, na Justiça Comum, se o juiz indeferir, mais uma vez, o que cabe seria, então, a questão relacionada ao agravo de instrumento. Se for na Justiça do Trabalho, você teria que ver em que momento processual, porque isso você poderia recorrer com recurso ordinário, com recurso de embargos, enfim, de outra medida que não fosse, mais uma vez, o agravo de instrumento. Tranquilo? Então, não se esqueça, vou reforçar, agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, só, única, exclusivamente, para destrancar recursos, quando denegar seguimento ao recurso, mais uma vez, que você está pretendendo interpor. Acho que eu comentei com vocês, quando eu fiz a minha prova na OAB, né, quando uns aninhos atrás aí, né, já está batendo uns 20 anos, quando eu fiz a minha prova da OAB, o que caiu foi um agravo de instrumento, né, ou seja, assim, uma peça que eu particularmente já fazia com muita habitualidade, porque fazia estágio, aquela coisa toda, então para mim foi uma peça tranquila. E é aquilo que eu falo para vocês, ela não deixa margem para entendimento, assim, ela não cria, é o tipo de peça que ela não cria uma possibilidade de você falar assim, poxa, ou não é agravo de instrumento? Porque ele vai dizer para você que o recurso não subiu,
né? Ou seja, que o recurso não foi aceito. Então, assim, ele vai ter dois momentos importantes. Ele vai dizer para você, olha, foi proferida uma decisão, seja uma sentença, seja um acórdão, beleza? Então, foi proferida uma decisão e você interpôs o recurso, perfeito? E aí ele vai discutir acerca desse recurso. Ou seja, aí ele vai dizer o seguinte, olha, o juiz, seja pelas custas, seja pela tempestividade, vai dizer, fazer uma historinha, dizendo que foi feriado em tal localidade, tal, e vai dizer que o teu recurso não foi processado. Se não foi processado, não foi acolhido, não foi recebido, o que vai acontecer? Se automaticamente, bom, se o meu recurso não foi recebido, aí ele vai perguntar, qual a medida processual cabível? Agravo de instrumento. Eu preciso, se eu entrei com recurso e se eu ficar quieto, meu recurso, mais uma vez, não vai ter efeito, automaticamente transitou em julgado, não é esse meu objetivo. Então, eu quero, mais uma vez, que ele seja processado. Então, qual a medida cabível? Seria, então, o agravo de instrumento, tranquilo? O importante que vocês entendam também é que, normalmente, quando você interpõe um agravo de instrumento, por exemplo, um agravo de instrumento sobre recurso ordinário, quando ele for analisar o teu recurso, o teu agravo de instrumento, ele pode, inclusive, já julgar o teu próprio recurso ordinário. Então, se ele entender que aquele agravo de instrumento mais uma vez, lógico, digamos que ele já apresente contra-razões, aquela coisa toda, mas dependendo do teu agravo, ele já pode, inclusive, analisar o mérito do teu recurso, tranquilo? Então, muito importante, mais uma vez, que vocês entendam, ou seja, via de regra, então, né, o agravo de instrumento, ele serve, mais uma vez, para destrancar o segmento do recurso, tranquilo? Tem o parágrafo 5º do artigo 897, vendo aqui para vocês. Ele é muito importante que vocês leiam e entendam, beleza? Então, vejam lá o parágrafo 5º. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo, de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Como eu disse a vocês. Por isso que eu estou te falando. Sendo possível, você já vai instruir o teu agravo de instrumento, perfeito? De acordo com todas as peças, porque, como eu disse a vocês, sendo possível, eles vão julgar não só efetivamente o teu agravo de instrumento, mais uma vez, como o próprio recurso que você teve o segmento denegado, perfeito? Então, isso é muito importante, tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, obrigatoriamente com cópias da decisão. Então, primeiro, eles vão lá, obrigatoriamente com cópias da gravada, como eu disse a vocês, a certidão da respectiva intimação, porque você tem que ter sido intimado que aquela sua decisão, que o teu recurso, né, ou seja, só um minutinho, pessoal. Então, mais uma vez, obrigatoriamente com cópias da decisão agravada, da certidão da intimação, ou seja, você tem que ser intimado, das procurações outorgadas. Imaginem sempre essa regra, como eu estou dizendo a vocês, quando a gente está falando de
de questões relacionadas a um processo físico, entendeu? Então, por isso que ele tem todos esses detalhes aqui, com relação aqui, tranquilo? Aí ele vem, o que mais aqui? Decisão, outorgadas, procurações, para saber se os advogados estão representados efetivamente, tranquilo? Tranquilo? Então, aqui, ó, uma parte importante que a gente já vai falar, do depósito recursal referente a recurso que se pretende destrancar, tranquilo? Comprovação de recolhimento das custas, depósito recursal, tal, e facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria. Então, ele estabelece um rol, mais uma vez, que é importante que vocês nunca esqueçam, que eles são o rol obrigatório, né, ou seja, esses incisos, efetivamente, eles são obrigatórios, mas ele deixa no final uma arbitrariedade, desculpa, ao livre-arbítrio, na verdade, do recorrente, se ele quer juntar alguma outra peça que ele julga interessante, tranquilo? Então, isso também não tem problema. Detalhe, pergunta de prova para vocês não esquecerem, né? Ou seja, se você pode juntar documentos, né? Se você pode juntar documentos no agravo de instrumento, diga-se documentos novos, perfeito? Se você deixar claro que esses documentos eles não foram obtidos, né, anteriormente, né, o que você não tinha acesso a ele anteriormente, perfeito? Então, só efetivamente se você obteve essa documentação recentemente. Por que isso, mais uma vez? Ou por que essa exigência? Porque, como eu disse a vocês, existe a possibilidade do teu agravo, né, já fazer com que o teu recurso seja julgado, perfeito? E aí, essa juntada de novos documentos, ela pode ser o foco principal, inclusive, para o entendimento dos julgadores, tranquilo? Então, é algo que vocês têm que tomar cuidado, tranquilo? Outro detalhe muito importante com relação ao preparo, perfeito? Então, qual é o preparo do recurso de agravo de instrumento, perfeito? Então, não se esqueçam, perfeito? O valor do preparo no agravo de instrumento é de 50%, né? Ou indo efetivamente na regra do que você... como é que eu posso dizer? Indo na regra de que você está discutindo um recurso ordinário. De qual é o valor do recurso ordinário? R$ 10.051,15, né? Se a gente não está bem enganado, perfeito? Então, o que vai acontecer? Qual que é o valor do preparo nesta situação? Bom, meu recurso, ele é de 10 mil, eu quero destrancar um recurso ordinário, então vou ter que recolher R$ 5.000 a título, efetivamente, de custas, tranquilo? Então, isso que é importante. Ou seja, se eu quero discutir isso. Agora, se a minha discussão acerca do agravo de instrumento, ele está relacionado à questão do indeferimento da justiça gratuita, aí nesse caso eu não vou precisar juntar custas, perfeito? Por quê? Porque eu estou discutindo uma questão de que eu não tenho condições de arcar custas processuais. Então, nesse caso, eu não preciso. Então, não se esqueçam, o valor do agravo, ele é de 50% do valor que você pretende destrancar o recurso. Não se esqueçam disso. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Beleza? Via de regra, então, se você quer destrancar o recurso ordinário, mais uma vez, se você quer destrancar um recurso de revista, também é de 50% e assim sucessivamente. Perfeito? O juiz, mais uma vez, a questão do documento, perfeito? Nesse caso, você apresenta o agravo hoje, né? Você vai interpor no juízo ACO, pede para que o juízo ACO receba o teu recurso e remeta ele para a instância superior, perfeito?
Então, mais uma vez a diferença, né? Ou seja, na justiça comum, você entraria com agravo de instrumento lá no tribunal direto. Na justiça do trabalho, você interpõe o juízo ACO, o teu agravo de instrumento no juízo ACO, não se esqueçam disso, perfeito? E aí, mais uma vez, por que se faz isso? Porque você pede para ele analisar efetivamente o teu agravo, beleza? E aí ele vai remeter o teu processo para a instância superior, beleza? Como eu disse a vocês, ele vai fazer esse juízo de admissibilidade, perfeito? Né? Ele vai fazer esse juízo de admissibilidade, perfeito? Para verificar o cabimento também desse agravo de instrumento, perfeito? E aí, mais uma vez, se o teu agravo de instrumento não for aceito, cabe agravo do teu agravo, tranquilo? E aí, lembrando também um outro detalhe importante, se ele recebeu o teu agravo e no momento da análise, né, do juízo de admissibilidade do teu agravo de instrumento, ele perceber que realmente nas tuas razões você consegue demonstrar que ele está errado, aquela coisa que eu disse a vocês, por exemplo, tempestividade, você contou um dia que foi feriado aqui, mas o tribunal acabou, né, usando mais uma vez o popular, o tribunal acabou comendo bola, né? E aí o que vai acontecer? Neste caso, ele percebendo que realmente poxa, eu estou errado, ele pode fazer o chamado juízo de retratação. Então, ele vai analisar o recurso, perfeito? Ele vai analisar o recurso e vai falar, poxa, peraí, eu entendo, na verdade, que realmente eu estou errado. Então, ele faz aquele chamado juízo de retratação, perfeito? E aí, sendo retratado, o que ele faz? Ele vai lá e recebe o recurso propriamente dito e concede o prazo para que a outra parte apresente as contra-razões. Beleza? Tranquilo? Professor? Fala. Foi uma duvidazinha aqui. O senhor falou que quando não tem provimento pedido de justiça gratuita, não se pode interpor agravo de instrumento. Mas aí depois aqui também o senhor falou que quando se interpõe agravo de instrumento em denegação de justiça gratuita, você não junta preparo. Aí eu queria que o senhor me explicasse mais um pouquinho, que ficou agora uma dúvida. Então, porque o cerne do recurso aqui, o objeto do recurso, porque assim, se você recolher ou não o custo, porque o que eu estou discutindo aqui, nessa situação, é que o meu recurso foi denegado, por exemplo, né, por ausência de preparo. Tranquilo? Então, ele teve seu segmento denegado por ausência de preparo. Se ele não teve sequência por conta do preparo, na hora que eu for recorrer, aí por ausência do preparo, eu referi a justiça gratuita. Perfeito? Então, se fez isso, o que acontece? Na hora que eu vou interpor agravo de instrumento, eu não vou juntar preparo, porque ainda o foco da minha discussão é justiça gratuita, perfeito? Eu não tenho condições de pagar as custas do processo, mas mesmo não tendo condições, eu não posso ter o meu direito de recorrer acerca disso denegado. Então, por exemplo, isso também vale para a justiça comum, né? Como eu disse a vocês, quando eu interpus esse agravo de instrumento, no meu caso, que foi do indeferimento da justiça gratuita, eu não juntei nenhuma custa, perfeito? E também tem preparo. Mas eu não juntei custa porque o objeto, efetivamente, é a gratuidade do processo. Entendeu? Então, a mesma situação. Você tem uma situação na qual você está pleiteando o pedido de justiça gratuita, o juiz indeferiu. Aí ele vai lá, você deixa, como eu disse a vocês, entrei com a inicial ou com a minha reclamatória trabalhista. O juiz indefere o pedido de justiça gratuita, mas o processo continua caminhando, beleza? Aí ele profere uma decisão, julga improcedente meu recurso. Quando eu vou interpor meu recurso ordinário aqui, eu vou dizer o seguinte, olha, venho repleitear novamente o pedido de justiça gratuita e deixa de juntar as custas processuais, porque não tem condições, perfeito, e requer o recurso seja recebido, tal, e remetido à instância superior. Beleza, o que vai acontecer aqui nesse detalhe? Quando chega nesse momento, ele vai lá e fala o seguinte, tranquilo, só que ele vai analisar, fazer o juízo de admissibilidade para esse tipo de quesito, você está discutindo que você não tem condições de arcar com as custas do processo. Se ele cercear ali, o tribunal não vai conseguir analisar a tua situação de pedido de indeferimento de justiça gratuita. Então, ele é obrigado a aceitar o teu recurso ali sem preparo. Perfeito? Quando a matéria agravada for relacionada ao indeferimento
em decorrência da ausência de preparo. Se for qualquer outro elemento, é obrigatório que você faça o pagamento de 50% do valor do recurso que você pretende destrancar. Ficou claro ou não? Beleza? Que só para reforçar, o agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, perfeito? Por que ele vai fazer isso mais uma vez? Reforçando aquilo que a gente comentou, né? Ou seja, ele vai apresentar resposta ao agravo e ao recurso principal, porque, mais uma vez, quando esse recurso for subir, né, ele já vai julgar de vez, perfeito? Então, assim, se o tribunal entender que realmente tem que deferir, ou que o teu agravo de instrumento vai ser julgado procedente, ele vai julgar o agravo no que diz respeito, por exemplo, tempestividade, né? O juiz falou que o teu recurso não seria recebido porque ele é intempestivo, tranquilo? Aí o que acontece? Ele vai lá e intima a outra parte para apresentar contrarrazões ao agravo, perfeito? Para discutir acerca da tempestividade. E intima a outra parte também para que ela se manifeste sobre as razões do recurso ordinário. Por quê? Quando for no tribunal, o tribunal vai primeiro analisar o agravo de instrumento. Poxa, esse recurso realmente era tempestivo, houve uma falha do juiz, tranquilo? Aí eles analisam o agravo e já vão discutir, mais uma vez, o teu recurso ordinário, beleza? Digamos que eles entendam efetivamente que não era tempestivo. Eles vão julgar o teu agravo improcedente, não vão dar provimento ao teu agravo e automaticamente, eles não vão, mais uma vez, eles não vão, como é que eu posso dizer, analisar o teu recurso ordinário, tranquilo? Nem o teu recurso ordinário, nem as contrarrazões. Perceberam? Então, como o processo já vai subir para o tribunal, automaticamente ele já vai com as contrarrazões do agravo e com as contrarrazões do recurso que você pretende destrancar. Se for provido, ele analisa o agravo de instrumento e automaticamente já analisa o teu recurso ordinário e as respectivas contrarrazões. Se for improvido o teu agravo, ele automaticamente julga o teu agravo improvido e nem analisa o recurso ordinário. Beleza? Então, isso também é uma questão muito importante para vocês entenderem. Tudo bem? Então, só para finalizar a questão do agravo, está previsto lá no artigo 897b da CLT, que dispõe do agravo de instrumento. Volto a insistir com vocês, diferente do que diz respeito ao agravo na justiça comum, o agravo na justiça comum é interposto ao juízo ad quem? Não se esqueçam. O agravo na Justiça do Trabalho é perante o juízo ACO. Por que perante o juízo ACO? Qual é o detalhe dessa história? Ele é interposto no juízo ACO para que ele faça o juízo de admissibilidade e que, mais uma vez, analise a possibilidade de se apresentar contrarrazões para subir os dois, tanto do próprio agravo quanto do recurso que você pretende destrancar. Perfeito? Mais uma vez, o prazo é de 8 dias, né? Não se esqueçam disso. Tem preparo, o valor do preparo é 50% do valor do recurso que você pretende destrancar, não se esqueçam disso, tranquilo? E temos aquelas situações, ou seja, é interposto perante o juiz ACO, que poderá retratar-se da decisão, ou ele pode intimar a parte, né, ou se ele é independente de qualquer coisa, ele vai intimar o recorrido para apresentar contrarrazões tanto ao recurso de agravo de instrumento, tanto quanto ao próprio recurso que você pretende destrancar. Tranquilo? Dúvidas acerca de agravo de instrumento? Alguma pergunta, alguma observação? Bom, o que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou interromper a gravação aqui.